Amém. Vamos abrir em 2 de Coríntios 9:6. 2 de Coríntios 9:6. Vamos falar sobre a área financeira, vamos ser abençoados pelo que Deus diz. Se Ele diz, alguma razão há e nos quer abençoar. 2 de Coríntios 9:6. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também se fará; o que semeia em abundância, em abundância se fará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tende sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permaneceu para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais em toda a beneficência, a qual faz que por nós se dê graças a Deus. Eu lembro-me sempre que não importa muitas das vezes a quantidade que nós possamos estar a ganhar ou a receber, mas importa o que é que nós fazemos com o dinheiro. Eu lembro-me de algumas alturas da minha vida onde Deus me pôs isso à prova, pedindo-me para eu dar mais daquilo que eu esperava que devia dar, aparecendo pessoas na altura com necessidades que eu ajudei. E não digo isto para me gabar, digo isto como humildade para dizer que estou servindo a Deus. Muitas das vezes nós não entendemos o verdadeiro propósito que Deus quer nos trazer até nós finanças. Não só para nos abençoar a nós e a nossa família, mas também para abençoar aqueles que estão à nossa volta. Precisamos entender que no meio deste mundo, infelizmente, há muita gente que se aproveita disso, mas no seu coração, no seu interior, você sabe aqueles que realmente precisam. É importante nós vermos isso, sabermos isso e atuarmos dessa forma. Para que em tudo Deus seja engrandecido. Porque pessoas que dependem realmente de Deus, essas vão ser abençoadas. Aquelas que estão a servir de Deus, essas vão perder. Eu quero-vos dizer, agora de repente passou-me tanta coisa na minha memória. Não nos vamos esquecer que pertencemos a Deus. E é dele que dependemos. Não importa o que à nossa volta aconteça. Não foi por acaso que Deus permitiu que o povo andasse 40 anos no deserto para que saísse dele aquilo que eles estavam habituados. Agora, quantos anos é que vai faltar para que o mundo saia de nós? Nós vivendo nele. Enquanto aqueles que andaram 40 anos no deserto não tinham o mundo à volta dele. Por isso vamos semear em nome de Jesus. Por tudo que fizeste, obrigado. Por tudo que tu vais fazer. Por tuas promessas e tudo que és. Pois tens me ajudado a viver. Eu te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço.
Vamos dizer, Pai, obrigado, Pai, podemos semear no Teu reino e acreditar em Ti. Pois dependemos de Ti em tudo. Nas finanças, na saúde, nas bênçãos, na paz, na harmonia, em tudo. Te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Agora vamos abrir em Mateus 7:11. Eu quero vos falar sobre um assunto qual hoje de manhã tocou muito no meu coração. Eu acho que já ontem à noite Deus já estava a lidar comigo em relação a esse assunto. E eu quero vos fazer sentir e entender que nós somos muito mais do que simplesmente filhos de Deus. O título se chama Moldar. E eu quero que nós possamos entender uma coisa. Há muito cristão que acredita que aceitar Jesus é o fim. Pronto, aceitei Jesus, a vida vai mudar toda e tudo. Realmente a vida vai mudar toda e vai ser uma bênção para a sua vida. A maldição foi tirada de si ao você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas agora está na sua vida e no seu propósito que a maldição não volta a entrar. Eu quero que você entenda que tudo o que possamos fazer nos vai abençoar ou nos vai trazer problemas. E toda essa caminhada que vamos começar a fazer é uma caminhada com Deus, lado a lado, querendo o abençoar, se cada um de nós o buscar. Mateus 7:11 diz: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial, que está nos céus, dará bens ao que lhes pedirem. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante do que a Bíblia diz. Jesus estava a falar e ele disse: Se vós, pois, sendo maus, Deus nos considera maus. Maus porquê? Porque somos descendência de Adão, do erro, do pecado original. Maus porque muitas das vezes somos contaminados por este mundo e fazemos o que o mundo quer, conforme o mundo quer, conforme o diabo quer. E Deus nos considera maus por causa disso. Não quer dizer que Deus não nos ame, porque Ele nos ama. Mas olha para nós todos, não importa quem seja. Não, a pessoa A, B, C, esqueça isso. Mas eu faço isto. Esqueça. Deus nos considera de maus. Então, o que é que nós temos que fazer? Porque temos que fazer. Para que em Deus olhe para nós de outra forma. A primeira coisa que devemos fazer é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E isso, eu creio, grande parte de nós já fez. Glória a Deus. Mas a partir de agora, depois de você aceitar Jesus, você começa uma caminhada. Uma caminhada em que você tem que mudar. Em que você vai ser moldado por Deus para mudar a sua atitude em relação a algumas coisas. Quais coisas são essas? Vai depender de pessoa para pessoa. Nem toda a gente é igual. Por isso é que você tem que ter um relacionamento com Deus para que Ele possa mostrar aquilo que Ele vê aqui em si que não está certo. Há coisas, se calhar, que aos olhos humanos toda a gente pode ver e pode ajudar, mas normalmente não é assim. Eu tenho dito o testemunho algumas vezes que eu lembro-me de eu ir no carro
com uma pessoa, ao meu lado, íamos eu e ele íamos os dois, eu ia a conduzir, ele era meu companheiro de viagem, às vezes, e ele estava a conduzir e houve uma altura que eu queria sair e não queria ser incomodado, e então agarrei no rádio, eu já tinha aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu agarrei no rádio e disse que eu estava fora do carro. Mas era mentira. A pessoa que estava ao meu lado, não cristã, virou-se para mim e disse-me: mas isso não é mentira? Aquilo para mim foi um balde de água fria naquele momento. Eu não disse nada, não respondi, mas eu percebi o recado de Deus para mim. O que é que eu estava a fazer? Mas toda a gente faz. Mas nós não somos toda a gente. Mas é uma mentira que não faz mal a ninguém, não prejudica ninguém, mas continua a ser mentira. A partir daquele momento eu percebi que Deus queria que eu tivesse outro comportamento, outra forma de estar na vida, outra forma de atuar perante o mundo, visto que eu tomei uma decisão de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu, a partir daquele momento, me tornei filho de Deus. E como filho de Deus, eu tinha de ter atitudes como um filho de Deus. Moldar é aquilo que Deus nos faz a partir do dia a que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Sabe que o diabo tenta fazer a mesma coisa. Moldar-nos para a parte pior. Moldar-nos para o rancor, para o ódio, para a discussão, para os problemas. Deus nos traz para a paz. E é impressionante que Ele nos modela em paz. Você está a me entender? Deus não discutiu comigo por causa de um erro que eu estava a fazer. Deus me mostrou o erro em paz. E estava na minha mão eu decidir fazer o que tivesse de fazer. Mudar ou não mudar. Neste mundo às vezes é difícil ser um cristão. Porque o cristão neste mundo vai ter que tomar decisões. E essas decisões vão afetar a sua vida e a vida da sua família. Eu ouvi um testemunho, eu ouvi 2 testemunhos. Qualquer um deles foi um testemunho duro. Mas eu quero que você entenda que a nossa mudança tem a ver com tudo o que nós fazemos. E também com a nossa oração. Porque se nós vemos que existe alguma coisa que está errado em nós e que precisa de mudança, nós precisamos pedir a Deus, buscando a Deus. Porque assim, como acabamos de ler, nós sendo maus, Jesus, isto tudo é a continuação de algo que ele disse em primeiro lugar no versículo 8. E no versículo 8 ele diz, Mateus 7, 8, ele diz, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Jesus está a dizer, o que vocês buscarem, vocês vão ter. Bênção, vocês vão ter bênção. Problemas, vocês vão ter problemas. Vou-vos dar um exemplo. Pedro, na altura que foram buscar Jesus para ser crucificado, Pedro agarrou e puxou de uma espada e cortou uma orelha. Um homem que estava aí buscar Jesus. E Jesus diz, aquele que se defende pela espada, morre pela espada. Que defesa você está a ter perante o mundo? A defesa de Deus ou a defesa do mundo? Nós temos que pensar que a partir de um dado momento em que aceitamos Jesus, a nossa vida sofreu uma transformação incrível interiormente, mas que essa transformação interiormente vai-se começar a revelar exteriormente. Como? Por atos, por palavras, por algo que nos muda interiormente, que faz transparecer cá para fora. Nós, em Portugal, temos muito o ditado de dizer, diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Se nós andamos com Deus, vai-se notar isso cá para fora, aquilo que nós somos. No nosso trato com as pessoas, no tratar bem as pessoas.
Não quer dizer que vamos parar de fazer erros, porque, infelizmente, como a Bíblia diz que não somos bons, não é? Mas que vamos mudar. Mudar. Mas essa mudança vai-se fazer não também porque nós queremos, mas principalmente porque Deus faz em nós. E é aqui que eu vos quero ler a Jeremias 18:3. Quero-vos mostrar o que é que Deus diz em relação a este assunto. Jeremias 18:3. A palavra do Senhor veio a Jeremias e disse para ele descer à casa do oleiro. Diz para ele ir ver o oleiro a trabalhar. É impressionante que Deus usa, muitas das vezes, situações da nossa vida. Eu lembro-me, em alturas da minha vida, Deus usou partes de filmes para nos mostrar algumas coisas. Deus usou pessoas a falarem que nada tinham a ver com Deus, para eu entender certas coisas. Deus me mostrou, através de situações da minha vida, para me mostrar o que é que Ele queria para mim. E veja, o que é que Jeremias diz? E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. E como o vaso ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Todos nós, sem exceção, estamos a ser moldados por Deus. Estamos a ser moldados e às vezes nós gostaríamos que algumas pessoas estivessem de outra forma, ou vissem as coisas de outra forma. Nós não podemos fazer. Não podemos obrigar as pessoas a fazer um determinado ou ter um determinado comportamento, visto que esse comportamento tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Às vezes gostaríamos que algumas pessoas tivessem um comportamento diferente, mas isso não cabe a nós. É Deus que tem que fazer em cada pessoa, em cada coisa. Não importa quem seja. O ser moldado por Deus é uma bênção. Quando eu disse, e estava a falar na área financeira, e eu disse que andaram 40 anos no deserto. Sabe porquê que eles andaram 40 anos no deserto? Porque duvidaram do poder de Deus. Algum de nós está a andar no deserto porque está a duvidar do poder de Deus. Eu disse na sexta-feira, na última reunião de sexta-feira, eu disse que todos nós estamos a andar com Deus. E que o nosso comportamento faz toda a diferença. Temos que entender que não, eu vou fazer isto para ser bonzinho. Não, não é isso. Desculpem, não é isso. Que interessa as obras exteriores se no interior você pode não estar bem. Lembro-me sempre daquele testemunho que nós ouvíamos muitas das vezes dizer do Joãozinho. O Joãozinho dizia a mãe para ele: Ai, estás na igreja, põe-te de pé. Ele punha-se de pé e ele dizia: Eu estou de pé, mas por dentro estou sentado. Quantos comportamentos nós temos assim muitas vezes? Quantos comportamentos nós dizemos a Deus uma coisa e o que estamos a sentir é realmente outra? E será que Ele não vê? Será que Ele não sabe? O que é que nós estamos a fazer?
Eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus diz que nós somos maus, Ele sabe porquê. E não tem a ver com sermos maus porque andamos a matar, andamos a roubar. Não. Porque nós temos cedência para o mal. Somos propícios para o mal. Somos muitas vezes atraídos para o mal. Eu vou-lhe dar um exemplo. Uma vez cheguei ao pé do meu carro e o meu carro estava riscado. A primeira coisa que eu pensei que foi que um vizinho meu tinha-me riscado o carro. Entrei para dentro do carro. Colegas meus viram e eu disse, alguém gosta de mim, disse eu. Mas eu nada preferi contra ninguém. Pelo contrário, até orei, pai, eu perdoo toda a gente que fez isto, em nome de Jesus. Houve um dia que eu estava a estacionar o carro e no sítio onde eu estava a estacionar, eu ouvi alguma coisa a arriscar. Então é que eu percebi. Eu estava a estacionar perto de uns arbustos e é esses arbustos que me estavam a arriscar o carro. Não tinha sido ninguém. Tinha sido eu a estacionar o carro. Mas a primeira coisa que eu pensei é que foi alguém que me fez mal. A primeira reação que eu tive foi alguém. A minha reação a seguir foi de não dar crédito a isso ou não fazer alguma coisa contra alguém ou pensar mal de alguém, mesmo que me tivessem feito. Mas a primeira coisa que me veio à cabeça foi exatamente que foi alguém que me fez. E no entanto não foi. Você entende? No mundo, muitas das vezes, as primeiras reações que chegam até nós são as reações que não são as melhores. Não, eu vou fazer isto. Fizeram-me isto, eu retalio. Fizeram aquilo, eu vou falar assim. Eu vou agarrar e vou dizer. Eu uma vez ouvi uma pessoa dizer assim. Eu quando agarro e fico chateado, eu conto até 10. E se possível, não respondo naquele dia, só respondo no outro. Ouçam, eu não sei onde é que esta pessoa foi buscar isto, mas é de grande bênção. Acredita em mim. Você responder quando está irritado, você só vai criar problemas, desavenças, litígios. Mas entenda uma coisa, você tem que falar. Você tem que responder. Porque se não responde, é a mesma coisa que dizer você não se importa com a outra pessoa. Não se importa com o que ela pensa, com o que ela faz. É a mesma coisa que responder na altura, de imediato. Eu quero que você entenda que tudo isto que eu estou a falar não é apontar o dedo. É você entender que todos nós temos defeitos. Todos nós. E que Deus nos quer moldar a cada um de nós. Havia coisas que eu fazia que eu deixei de fazer. Há alturas em que me ofendem e para mim já não é nada. Eu já não reajo. Há coisas que eu vejo muito mais à frente, que eu já estou a contar da reação da pessoa, o que é que a pessoa vai fazer e tudo mais, e então eu já estou preparado, perdoando muitas das vezes essa pessoa antes dela me fazer o que vai fazer. E isso tem a ver com o que Deus me tem moldado a mim. Quando eles andaram 40 anos no deserto, eles andaram porque não confiaram em Deus. Eles andaram porque duvidaram do poder de Deus. E Deus teve que agarrar toda aquela geração que tinha trazido problemas e tinha magoado o coração de Deus vezes sem conta. Teve que deixar que essa geração morresse no deserto. E a nova geração que nasceu, a nova geração, filhos desses homens e dessas mulheres, a nova geração, sabe o que é que ela dizia? Assim Deus seja contigo, faremos tudo o que tu mandares. Há uma geração completamente diferente, uma geração determinada a vencer, uma geração
que anda com Deus, confia em Deus e anda para a frente. Não importa as circunstâncias. Vemos isso na travessia do Jordão, vemos isso na conquista dos muros de Jericó, vemos algo de loucura, andar a rodear os muros, para quê? Para que é que era aquilo? Andar a rodear no último dia 7 vezes e depois ficar cada um em frente do seu muro e gritar. O que é que gritar faz contra o muro? Você já experimentou chegar à porta à parede da sua casa e gritar? O que é que acontece? Você ouve o grito, não acontece mais nada. Mas ali, quando eles gritarem, os muros caíram. Porque eles estavam a confiar no poder de Deus, não nas suas capacidades. E é aqui que nós erramos muitas das vezes. Confiamos mais nas nossas capacidades, na nossa esperteza, naquilo que nós podemos fazer, nos nossos conhecimentos e não no poder de Deus. No poder de Deus. Será que Ele não pode mudar tudo? Será que Ele não nos pode moldar a nós? Vezes em quando eu trago este exemplo de algo que aconteceu comigo na tropa. Mas ilustra tão bem aquilo que acontece connosco, que eu lembro-me dele centenas de vezes. Cada vez que eu estou a pregar, eu lembro-me deste exemplo, porque é... Na tropa os caldeirões eram enormes, sei lá, eu não sei a dimensão dele, mas que lá, 2 metros, tinham agarrados ao chão uma panela elétrica enorme, aí de 2 metros de largura, de diâmetro, desculpem, diâmetro, aquilo era redondo, era mesmo grande. Eu lembro-me que nós enchíamos aquilo cheio de água e despejávamos os sacos de feijão lá para dentro. Ia dar alimento a vários homens dentro da tropa. E eu fui uma vez, eu acho que fui para a cozinha, na altura quando eu estava na recruta, acho que devo ter ido 2 vezes. E esta foi uma das vezes que nós fomos, que eu estive lá e vi. E então despejavam o feijão e depois era mexido o feijão. E havia feijão que vinha ao de cima. E esse feijão que vinha ao de cima, eles agarravam e com uma colher de madeira muito grande, mesmo grande, quase a minha altura, agarravam nesse feijão e mandavam para o chão. Que depois o chão seria limpo. Esse feijão estava estragado, tinha bicho. Por isso é que vinha ao de cima. Deus, muitas das vezes, através das experiências a moldar-nos, nos tenta trazer ao de cima até nós aquilo que em nós não presta. Deus permite que situações venham até a nossa vida que nos fazem irritar. E é de propósito. Mas Deus quer me fazer irritar. Sim, Deus quer mostrar a nós o que está dentro de nós. Para que nós, ao vermos aquilo, possamos dizer: Pai, isto está errado. Tira de mim, se faz favor. Peço, tira de mim, por favor, em nome. O exemplo do feijão é exatamente aquilo que Deus faz com cada um de nós. Eu lembro-me, a primeira vez que eu disse: eu me consagro a Ti, Senhor, eu tive a pior semana da minha vida. Eu parecia que estava revoltado com tudo e com todos. Acho que a minha vontade era agarrar o pescoço de toda a gente. E eu não estava a perceber, e eu dizia: porquê, Senhor? Porquê que... Então, eu fiquei todo contente que eu me consagrei a Ti. Porquê que isto me está a acontecer? E o que Deus estava a fazer era mostrar o que estava dentro do meu interior. Estava a dizer: isto está dentro de Ti. Tu queres que continue dentro de Ti? Quando eu comecei a perceber isso, eu então comecei a orar e a dizer: Senhor, tira isto de mim. E a pouco eu tenho tirando. Por isso é que há coisas que às vezes me fazem que para mim já não é nada. Porque eu já não tenho reação sobre isso. Porque Deus já tirou isso de mim. Há outras que ainda estou a ser moldado. E estarei a ser até ao fim. Até ao fim da minha vida neste planeta Terra. Mas Deus diz que nos pode moldar a cada um de nós.
Mas nós deixamos. Muitas das vezes os jovens, Deus diz, honrai o vosso pai e a vossa mãe. E os jovens às vezes têm reações. Será que Deus não sabe o que é que está a dizer? Será que os pais estão sempre certos? Se calhar não, há alturas que não estão. Mas será que devem ser honrados? Sim, é o que a Bíblia sim diz. Deve honrar os pais. Eu tenho 4 filhos. E com os meus filhos, houve alturas que os corrigi e depois vi que errei. E depois fui ter com eles e lhes pedi desculpa por os ter corrigido. Porque errei. E eu acho que isso é a forma correta de falar, quer seja com filhos, seja com quem for. Mas entenda uma coisa. A correção deve sempre ser feita para manter a pessoa no caminho certo. Para ajudar a pessoa a andar com este mundo e com Deus. Muitas das vezes a gente vê, mas o mundo lá fora é duro. Isso não é conversa de quem anda neste planeta Terra. Não, realmente é verdade. Isto é alguém que tem Deus que anda no planeta Terra. Em que Deus diz que a vingança não é nossa, mas é de Deus. E eu vou-lhes contar o testemunho de vingança de um homem. É um testemunho um pouco duro, mas eu não vou dizer qual foi a religião de quem a pessoa é quando cometeu estes atos, porque eu acho que não tem a ver com a religião, tem a ver com as atitudes da pessoa, como a pessoa foi educada e tudo mais. Então, naquela escola, maioritariamente de outra religião que não cristã, havia um rapaz que era cristão. Os outros souberam disso e começaram a bater-lhe, a atacá-lo, a falar contra ele, a dizer palavras que não eram boas. E esse rapaz continuou. Só que um determinado dia, 5 deles se juntaram. Esperaram por ele. Quando esperaram por ele, estavam em cima de uma árvore. E quando ele ia a passar, caíram-lhes todos em cima. Começaram-lhe a bater nele, a bater. De tal forma, lhe partiram uma perna. Ele gritava com dor e a pedir misericórdia. E a pessoa em causa, que estava a contar o episódio, meteu-lhe a mão na boca, tapou-lhe a boca e continuaram-lhe a bater até que ele ficou sem respirar. Deixaram lá e foram-se embora. Nunca mais ninguém soube deste rapaz. A vida continuou, para este que lhe tapou a boca, a vida continuou. E numa determinada altura da vida dele, eu penso que um irmão dele ou um sobrinho dele estava doente, muito doente. E foram lá bater à porta dois cristãos. E disseram, ele estendeu a mão para cumprimentá-los, mas eles disseram, nós somos cristãos, e ele imediatamente recuou, tirou a mão e disse, eu não cumprimento pessoas que são cristãs. E viraram-se para ele e disseram, nós sabemos que há uma pessoa aqui que está doente, que precisa que nós possamos orar por ele, vocês permitem que nós oremos por ele? Ele, embora renitente, por causa da sua religião ser completamente contra cristãos,
Ele permitiu. Depois de orarem, essa pessoa foi curada. E sendo curada, ele quebrou. Ele próprio aceitou Jesus. Mas quando aceitou Jesus, aconteceu uma coisa. O pai dele, o avô dele, a família toda dele rejeitaram-no por ele ser cristão. Inclusive, arranjaram mesmo um caixão vazio e fizeram o funeral dele dizendo que ele morreu completamente para ele. Ele agora, sem família, sem nada, continua a vida. Penso que partindo até para outro país e tudo mais. Passado 25 anos, eu estava numa convenção de cristãos, estavam lá várias pessoas cristãs, e ele agarrou e fez algo, ouviu falar ou esteve na reunião e de repente encontrou-se com uma pessoa. E quando se encontrou com essa pessoa, ele começou a contar o testemunho dele, de que como tinha sido rejeitado pelos pais e tudo mais. A pessoa com que ele estava a falar começou a chorar. E ele, não entendendo o que é que estava a passar, eu disse, mas porquê é que você está a chorar? E ele virou-se. Eu sou o rapaz que você tapou a boca. Eu sou o rapaz que vocês agrediram e me partiram a perna. Ele ficou de boca aberta a olhar para ele. E sabe o que é que o rapaz disse? Eu sempre orei por ti. E é aqui que eu quero chegar. Se você quer se vingar de alguém, ore por essa pessoa. A vida dela vai ser tocada por Deus. E nunca mais vai ser a mesma. Ora a Deus por essa pessoa. Abençoa essa pessoa. Ora a Deus. Eu não ouvi o fim do testemunho, mas eu creio que o rapaz que tinha tapado a boca deve ter ficado. Deus sabe. Mas você entendeu a diferença? Quando Deus diz não vos vingueis a vós mesmos, diz que eu retribuirei. Não foi fácil a vida daquele que depois de aceitar Jesus foi rejeitado dos pais e da família. Foi quase o mesmo de ser agredido. Quando Deus diz orai pelos vossos inimigos, nós agarramos, pois, o meu inimigo. Nós pensamos às vezes em vizinhos, o que nos fazem, aqueles no trabalho que nos causam problemas. Mas a Bíblia não está a falar só desses inimigos. A Bíblia está a falar daqueles que matam mesmo, matam. Porque naquela altura que a Bíblia foi escrita e quando isto foi dito, as pessoas matavam-se uns aos outros mesmo. Matavam os familiares. E Deus estava a dizer, orai pelos vossos inimigos. É Deus que faz a transformação em nós. Mas nós temos que perceber que essa transformação está a começar. A transformação tem que acontecer. Que há coisas que temos que deixar de fazer por causa de Deus. Eu lembro-me de um colega meu, uma vez pediu para lá ir a casa e eu sabia, por Deus, que eu não podia ir lá à casa, mas era um colega meu, eu já o tinha ajudado, ele tinha-me ajudado, eu tinha respeito por ele, eu tinha coisa, mas eu tinha que decidir. Ou Deus, ou as pessoas.
Eu decidi, Deus. Eu creio que fiquei com a melhor parte. Porque pessoas, eu quero que elas sejam abençoadas, quero que elas vivam bem, mas se me querem mal, ou se me podem fazer mal, eu não os quero na minha vida. Quero Deus. Todos nós, todos os dias, temos de tomar decisões. E as decisões vão influenciar a nossa vida para o bem e para o mal. O que é que nós vamos fazer? Graças a Deus que nenhum de nós, Deus está-me a lidar comigo para eu contar o outro testemunho que é mais duro ainda. Mas pronto, seja a vontade de Deus e não a minha. Eu quero que você entenda uma coisa, que todos nós na nossa vida, e principalmente se vivemos em países onde temos alguma liberdade religiosa, graças a Deus, vivemos em países onde não somos perseguidos como noutros países. Há em determinados países que a perseguição cristã é tão forte que leva à morte. Numa determinada tribo, um homem de Deus sentiu que devia de ir para lá e não conseguiu fazer nada. Durante anos não conseguiu, esteve lá alguns anos e não conseguiu converter ninguém, não conseguiu fazer nada, vivia lá, mas pronto, com alguma dificuldade, entrava lá, ia lá de vez em quando, porque não podia, porque eles rejeitavam. Mas de repente uma família se converteu e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa família, para ele fez toda a diferença, ele ficou agradecido e glória a Deus. O chefe dessa tribo soube que essa família se tinha convertido. Então chegou ao pé deles, trouxe essa família para a rua e disse: eu sei que vocês se converteram a Deus, se converteram a Jesus, ou vocês rejeitam esse Deus, ou eu vos mato. Viraram-se para o chefe da família, para o pai, e disseram-lhe isto: ou você rejeita esse Deus, ou eu mato a sua esposa. Ele virou-se: eu não posso fazer isso. Eu tomei uma decisão. E então mataram-lhe a esposa. Tinha 2 filhos. O chefe virou-se para ele e disse: ou tu rejeitas esse Deus, Jesus, ou eu mato os teus filhos. Ele disse que não podia fazer isso e mataram-lhe os filhos. Por fim, virou-se para ele: ou tu rejeitas, ou matamos-te. Ele disse: eu não posso fazer isso, eu tomei uma decisão. E mataram-no. O tempo foi passando e aquele chefe daquela tribo, aquilo que aconteceu, não o largou nunca mais. Toda aquela tribo sentia-se que qualquer coisa não estava bem, que coisa, e converteram-se todos a Jesus. Mais tarde, um músico passou por essa tribo, soube da história, e entraram na cabana onde essa tal família morava. E nessa cabana estavam palavras escritas num livro. E essas palavras
Foram dados a esse músico, e esse músico criou uma letra para essa canção e tornou uma canção. E essa música chama-se Apenas Fiz Uma Opção. Eu não sei o título em inglês, realmente, mas sei que essa música agora é cantada por todo o mundo. Mas uma família teve que morrer para que uma aldeia inteira se convertesse. O que é que está disposto a morrer dentro de nós para que Cristo viva mais forte ainda? O que é preciso em nós sair para que Deus possa entrar em pleno? Eu não posso apontar e dizer, você tem que ser isto, você tem que ser aquilo. Isso é assunto entre você e Deus. Você é que tem que ver o que é que está a prejudicá-lo a si. O que é que está a prejudicar o seu relacionamento com Deus? Pode ser tanta coisa. Pode ser amizades. Pode ser aquilo que você está a receber, a influência que você está a receber. Dos órgãos de comunicação social, de televisão, de tanta coisa. Pode ser falta de perdão. Você não perdoar alguém. Deus diz, Jesus disse, se vocês não perdoarem aos homens, Deus não vos perdoa a vocês. Mas fizeram isto. Já que Deus não sabe? Já que Deus não sabe? Deus diz que nesta terra dará a recompensa por cada pessoa o que fizer. Mas há tantas pessoas que fizeram mal que não lhes acontece mal nada. Não? Essa é a informação que quer que chegue a si, mas não é a informação correta. Tudo o que o homem fizer, isso vai colher. De bem e de mal. A não ser que haja dessa pessoa arrependimento, como houve deste homem, que 25 anos depois veio a descobrir aquela pessoa que ele tinha maltratado, tinha estado sempre a orar por ele. Nós estamos a orar por aquelas pessoas que nos estão a magoar? Nós estamos a orar por aquelas pessoas que nos estão a perseguir? Verdadeiramente nós estamos a fazer isso? Nós estamos com um comportamento de filhos de Deus? Sabe que Jesus, no dia em que foi crucificado e estava a morrer, ele disse para o Pai, Pai, não lhes imputes pecado por aquilo que está a acontecer comigo, por eles me terem crucificado, porque eles me terem espetado em a lança de lado, por me maltratarem, por me chicotearem, não lhes imputes pecados, foi isso que disse. Você sabe que o primeiro mártir da Bíblia foi Estevão, e que Estevão fez exatamente a mesma coisa quando ele estava a ser apedrejado injustamente, porque nada tinha feito, só tinha falado a palavra de Deus. E ele foi apedrejado até à morte. E quando ele estava a ser apedrejado, os céus se abriram. Ele olhou e disse, Pai, não lhes imputes pecado por aquilo que estão a fazer. O Espírito que estava em Jesus era o mesmo Espírito que estava em Estevão. Por isso, esteve a mesma reação. É o mesmo Espírito Santo que está agora em nós. E que nós temos que ter a mesma reação. O mundo nos quer mal. Mas Deus quer bem ao mundo. Cabe a cada um de nós deixar Deus moldar-nos a nós, mudar-nos, confiar em Deus.
sermos moldados por Ele. E tomarmos uma decisão de vez, de querer andar com Jesus realmente, deixando tudo o resto. Não é este planeta que nos vai dar nada, Deus é que nos vai dar tudo. É Deus. Não é este. Não é a economia, não é agora porque já há vacina, já está tudo bem. Agora não é nada disso. É Deus que nos dá saúde. É Deus que enche a nossa boca de bens. É Deus que nos abençoa. É Deus. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nosso Deus. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador. É dele que dependemos. Por Ele vivemos. Por Ele nos movemos. No nome de Jesus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Eu quero antes de nós terminarmos a reunião, eu quero-vos ler 1 Coríntios 5:7. 1 Coríntios 5:7. Houve coisas na nossa vida que nos moldaram. Situações, coisas que nos fizeram, que nos tornaram mais duros ou menos duros, ou circunstâncias que nos moldaram. Eu quero-vos que vocês ouçam o que é que Deus diz. 1 Coríntios 5:7. Limpai-vos, pois, do fermento velho. Vocês sabem o que é fermento? Fermento é posto nos bolos e em outras comidas, penso eu, que faz com que aumente tudo. E Deus está aqui para nós a limparmos do fermento velho, daquilo que nós estávamos habituados ou recebemos na nossa antiguidade, na nossa vida passada. Aquilo de errado que nós recebemos. E diz aqui, limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festas, não com fermento de maldade e de malícia, mas com asmos de sinceridade e de verdade. Não torneis mal por mal. Mas tornei o mal com o bem. Orem para as pessoas que precisam de orar. Orem pelos vossos inimigos. Orem por toda a gente à vossa volta. Então, a diferença vai se fazer porque o poder de Deus vai se mover. E vai haver diferença. Não? Então vamos lá fechar os nossos olhos. Vamos dizer, Pai, eu sei, Senhor, que eu preciso de mudança. Eu sei, Senhor, que só Tu podes fazer a diferença na minha vida. Por isso, Senhor, limpa-me, molda-me, para que eu seja aquilo que Tu queres que eu seja. Para a Tua glória, para a Tua honra. Não. Amém. Esta mensagem toca no seu coração. Faça toda a diferença, como fez em mim. No nome de Jesus. Muitas bênçãos. Boa semana.